Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o segundo ano. Falaremos sobre áreas. Calcular a área de um triângulo dadas as coordenadas de seus vértices. Então aqui já estamos adentrando a ideia de áreas a partir de um determinante. Então nós temos os vértices do triângulo, ou seja, nós temos os pontos desse triângulo e nós vamos calcular essas áreas. Antes, um pouquinho, eu quero aqui relembrar algumas coisas que nós já estávamos vendo na aula anterior. A aula anterior, se você não assistiu, é importante que você assista. É uma aula imprescindível para nós continuarmos os nossos estudos. A aula anterior nós falamos sobre circunferência. Quando uma reta está sob a circunferência, quando ela está tangenciando a circunferência e quando ela está externa. Quando ela está sob a circunferência, em cima da circunferência, nós temos aqui o seguinte, ó, sobre a circunferência, ponto 1 e ponto 2. Esse ponto 1 e ponto 2 a gente chamamos que a reta, ou seja, a reta é secante à circunferência. Quando ela toca apenas um ponto da circunferência, nós chamamos que essa reta ela é tangente à circunferência. E quando ela está externa à circunferência, nós temos que R é externa à circunferência, tá certo? Como que eu calculo a distância entre a reta e o ponto? Você calcula pela fórmula já dita. A gente já colocou exemplos sobre isso na aula anterior. Se você não assistiu, é importante que você assista. Módulo de AX0 mais BY0 mais C, que é exatamente a nossa equação da circunferência. Nossa equação da reta, me perdoa, equação da reta. Sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. E quem é esse x0 e esse y0? Esse x0 e esse y0 é o centro da nossa circunferência, tá certo? É o centro da nossa circunferência. Ok? Então, isso aqui, só relembrando na aula anterior. Vamos então às aulas 23 e 24, conhecimentos algébricos e geométricos. Primeira coisa que nós temos então aqui é a área de um triângulo. É chamado de determinante o quê? Quando você faz as multiplicações das diagonais. Exemplo, então você faz x a vezes yb vezes 1, ya vezes 1 vezes c, e xb vezes c vezes 1, e agora você faz ao contrário, ou seja, você fez a diagonal principal, repetiu as duas aqui, tem algumas pessoas que repetem as duas, tem outros que repetem só embaixo, né? Aí depende do que você quiser fazer, como você quiser fazer isso aqui. Já estudamos sobre isso. É o determinante simples. Então, ó, multiplicando aqui a outra diagonal, ou seja, 1 vezes yb vezes c, ya vezes yb vezes 1 e 1 vezes yc vezes xa. Nós vamos ter o determinante. E o que é um determinante, professor? O determinante é o seguinte, ele indica se os pontos estão alinhados ou não. Quanto mais próximo de zero, os pontos estão mais alinhados, ou seja, se o determinante for zero, significa que esses pontos são todos da mesma reta. Se o determinante for maior que zero, significa que forma um triângulo, ok? Então, se esse ponto A ele estivesse aqui, ó, nessa reta de cima, fosse B, A, C, o determinante daria zero, beleza? E como que eu sei a área dessa figura? Eu sei a área que é o seguinte, a metade do determinante é a área do triângulo. Se você tivesse um quarto ponto aqui, ou seja, um quarto ponto que formasse um quadrilátero, um quadrado aqui, você teria exatamente o determinante como a área desse quadrado, mas aqui estamos tratando de triângulo. Então, como é triângulo, nós temos o seguinte, metade do valor do determinante que você encontrou pela a regra de Sarrus aqui, ou Sarris, que é a multiplicação nas diagonais, então metade desse determinante é exatamente a área que a gente tem aqui, ok? Então vamos aos exercícios em classe e vamos observar aqui o que foi feito. A área de um triângulo cujos vértices são os pontos 1, menos 2, 3, 7 e 2. Então nós temos aqui o valor. O professor quer mostrar para você uma forma de se fazer isso, tá bom? Então você tem aqui, ó, 1 vezes 6 vezes 1, 6, né? Vou tirar daqui e vou colocar um lugar que eu quero te mostrar uma forma simples que você pode estar fazendo isso. Vamos utilizar aqui o point. Deixa o professor colocar aqui. Isso, bem aqui assim. Beleza. A gente já sabe já de algumas coisas. Só que aqui a gente já sabe. A gente já sabe que metade do determinante é exatamente o valor da área do triângulo, certo? Metade do determinante é exatamente a área do triângulo.
Então, o professor quer te ensinar aqui uma forma mais simples de você fazer isso. Você pode continuar fazendo o determinante do jeito que você já aprendeu. Ó, as multiplicações são as seguintes. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Vamos colocar aqui. Fica assim, ó. 1, que multiplica 6, que multiplica 1. Fechou. Mais, aí de novo. Menos 2, que multiplica 1, que multiplica 7. Ou seja, o que a gente está fazendo, professor? Deixa eu só voltar aqui. É como se você fizesse o seguinte. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para lá. Puxar aqui. Aqui. Isso. Como se você pegasse essas duas linhas, essas duas colunas aqui, ó. Lembra disso? Isso, você já estudou sobre isso. E repetisse elas aqui na frente. Não é isso que a gente faz? Então a gente multiplica essa diagonal e essa diagonal, certo? Essa daqui e essa daqui, beleza? Só que esse 1 é o elemento neutro na multiplicação. Então o professor nem vai fazer isso aqui você já sabe. Então ficaria, ó, 1 vezes 6 vezes 1, 2 vezes 1 vezes 7, 1 vezes 3 vezes 2. Aí depois voltando, 1 vezes 6 vezes 7, 1 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 3 vezes 1. Toda vez que você volta, você coloca o sinal contrário, ou seja, negativo. Toda vez que você vai para a direita, você coloca o sinal, isso, sinal positivo. Se você não assistiu a aula sobre determinantes, é importante que você assista a aula sobre determinantes, tá bom? Então, o professor quer só mostrar para você uma forma mais simples de se fazer isso, tá? Então, os mesmos valores que você tem aqui, no A, no B e no C, você vai utilizar aqui. Só que ao invés de completar com o número 1 aqui, você vai fazer o seguinte. Deixa o professor voltar aqui. Ao invés de você completar com o número 1, deixa só o professor tirar aqui. Tirar isso e vou tirar esse número 1 daqui também. Professor, o que você está fazendo? Olha que interessante que vai ficar aqui, ó. Ó, você vai ter somente os números dos pontos, ou seja, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui e o ponto C está aqui. Na linha de baixo você vai repetir, tá? Então é importante que você entenda o que o professor está fazendo aqui. Ó, nessa linha de baixo aqui, você vai repetir a primeira coluna, a primeira linha aqui, ó. Tá? Então é a mesma coisa que você estava fazendo anteriormente, só que agora vou te dar uma dica para ficar super fácil isso aqui para você. É uma dica matadora, uma dica legal aqui para você, tá bom? Então aqui nós temos, o que o professor fez então? O professor repetiu a primeira linha na última aqui de baixo. E agora a gente procede da mesma forma que a gente já sabe fazer. Então deixa eu colocar aqui um traço para diferenciar, tá bom? Então tá aqui um traço para diferenciar e eu repeti ela aqui embaixo, tá bom? Então o que você vai ter? Vai ter 1 vezes 6, beleza? Vamos lá, vamos escrever aqui. Ó, 1 vezes 6, deixa eu usar um amarelinho aqui. Ó, 1 vezes 6, beleza? 3 vezes 2, beleza? E 7 vezes 2, beleza? Tá? Então, 1 vezes 6 é 6. Deixa o professor escrever aqui. 1 vezes 6 é 6. Vou trocar a cor aqui. 2 vezes 3 também é 6. Então, mais 6. E 7 vezes 2 é 14. Como está negativo ali, então fica menos 14. Ok? Então, essa aqui é a parte positiva nossa. Vamos fazer agora a parte negativa. Tá bom? Então, o próximo agora a gente vai inverter os sinais. Beleza? Vamos inverter os sinais assim que a gente vai multiplicando. Então, vamos multiplicar aqui a parte laranjada. Então, deixa eu trocar aqui por verde. Vamos trocar por verde. Fica mais fácil pra gente. Né? Então, vamos fazer o seguinte agora. Ó, menos 2 vezes 3. Isto. Menos 2 vezes 3. 6 vezes 7. Né? E 2 vezes 1. Mas toda vez que a gente vai multiplicando aqui na parte verde, agora a gente vai trocando o sinal. Lembra? Isto, lembra disso. Tá bom? Então, ó, eu tenho menos 2 vezes 3 vai ficar menos 6. Então, eu coloco aqui o quê? Mais isto, mais 6. Beleza? 6 vezes 7 é 42. Eu coloco aqui, então, o quê? Isto, menos 42. Beleza? E eu tenho 2 vezes 1 é 2. Eu coloco aqui, então, menos 2. Perfeito? Fechei. Beleza. Ok, tranquilo, bem fácil mesmo.
e aqui eu fechei. Agora eu vou juntar os dois valores. Então eu junto aqui, ó, 6 mais 6 é 12, né? 12 com 6, ó, 12 com esse 6 aqui, vai dar 18. Então eu tenho 18 positivo, né? Ou seja, mais 18. E eu tenho menos aqui. Menos quanto, professor? Olha lá, 42 com 2, 42 com 2 é 44. 44 com menos 14 é 58. Menos 58. Resultado do meu determinante, quanto que é? Isto, menos 40. Perfeito. Então, bem mais simples para você, você não precisa ficar repetindo um monte de coisa. Só você pegar a primeira linha e colocar na última. Ó, você tem 1, 2, 3. Falamos sobre isso na sala de aula, quando estávamos falando sobre como que você pode fazer uma equação, e isto, uma equação, uma função, né, de uma reta, né, equação da reta, certo? Falamos sobre isso. Então, observe aqui que deu 40. Qual que é a área do triângulo, professor? Metade de 40. Como tem um módulo aqui, significa que sempre vai ser um valor positivo, porque nós estamos falando de área ou distância, né? Não existe área nem distância negativa. Ah, eu andei menos 5 metros. Não existe. Ah, eu tenho aqui menos 3 metros quadrados. Também não existe, né? Ou seja, isso é positivo ou dentro do módulo, o módulo garante para a gente que esse valor vai ser positivo. Ok? Então fica aqui a dica. O professor já deu uma dica para você aqui valiosa. Vamos para o nosso segundo exercício. Então, nosso segundo exercício vai tratar sobre o quê? Também determinante, tá? Só que aqui ele colocou um valor K aqui pra gente, tá? Então, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo e a área é 6. Ele já colocou que a área é 6, beleza? Ou seja, já deu a resposta para você que a área é 6. Então, quais são os possíveis valores? Depois que você fizer o determinante aqui, pode fazer daquela forma que o professor acabou de explicar, ao invés de fazer assim. Se você achar mais fácil, fica à vontade. Então, você vai ter o quê? Menos 3K, menos 3. Isso daqui vai dentro do módulo, lembra? Isso vai dentro do módulo. E aí, a gente tem o quê? Metade do determinante vai ter que dar 6. Metade do determinante vai ter que dar 6. Lembremos de uma coisa. Como aqui eu estou multiplicando pela metade, vou multiplicar todo mundo por 2 para me tirar essa metade aqui, ou seja, tirar esse 1 sobre 2 aqui. Então, quando eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 2 sobre 2, vai dar 1, ou seja, vai dar apenas o módulo. Eu tenho que 2 vezes 6 é 12, beleza? E o módulo dentro eu não multiplico, eu só multipliquei só essas partes externas aqui, porque eu queria tirar esse 2 aqui. Ou apenas aquela ideia que você já sabe. O 2 está dividindo todos eles aqui, passa multiplicando o 6 lá do outro lado, tá? Independente. Dentro do módulo existe sempre duas respostas, tá bom? O 12 ele pode ser um valor positivo e o 12 pode ser negativo. Isso está em funções, no primeiro ano que a gente estudou sobre função modular. Na função modular você tem um resultado como sendo positivo ou negativo. Então a gente vai fazer duas contas aqui. A partir desse módulo aqui a gente sai a primeira conta, menos 3k menos 3 igual a 12, ou menos 3k menos 3 igual a menos 12. Então as respostas para isso são menos 5 ou 3. Perfeito? Tranquilo, questão 2, bem facinho, bem de boa. Ok, vamos lá. Questão 3 é uma questão que exige um pouco mais de conhecimento, mas é uma questão bem tranquila também. Determine a área do quadrilátero limitado pelas seguintes retas. Então existe aqui duas retas. Ó. X mais y menos 3 igual a 0. X mais y menos 1 igual a 0. X igual a 0 e y igual a 0. Então, as coisas que ele coloca aqui para a gente é o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, se as retas é um quadrilátero, ele é limitado por essas retas, então a gente vai fazer y e x. Perfeito. Então vamos encontrar algumas coisas aqui que a gente já sabe aqui, tá certo? A gente já tem os valores aqui. O quadrilátero é um trapézio. Por que ele é um trapézio? Porque ele pode ser calculado da seguinte forma, ó, a área do trapézio. A altura, né? A altura é 3 vezes 3, né? Sobre 2. Porque aqui você tem a ideia de dois triângulos, tá certo? Dois triângulos. Então você tem R, ó, você tem a reta R e a reta S. A reta R
e a reta S. Beleza? Então, nós temos os pontos aqui da reta. Ó. A reta R está aqui, ó. Passa pelo ponto 3 e menos 3. Professor, como que eu sei que passa pelo ponto 3 e menos 3? É só você zerar, ó. Lembra lá da aula anterior? Ó, se eu colocar 0 aqui no lugar do x, y vai ser igual a isso, vai ser igual a 3. Se eu colocar 0 no lugar do y, o x será igual a isso, igual a 3. O 3 vai passar para o outro lado. Beleza? E a segunda retinha, professor? A segunda reta vai ser o seguinte, ó, se eu colocar 0 aqui, 0 no lugar do x, o y vai ser isso, o y vai ser 1. E se eu colocar 0 no lugar do y, isto, o x vai ser igual a 1. Tá bom? Beleza, então nós temos aqui as duas retas passando. E a figura que forma aqui com o nosso plano cartesiano é um trapézio. E como que eu sei a área do trapézio? Como que eu sei a área do trapézio? A área do trapézio é exatamente essa área que está mostrando aqui pra gente, ó. Beleza? Ok? O que você tem aqui então? Tem um triângulo maior e um triângulo pequenininho aqui, certo? O triângulo maior é o quê? 3 vezes 3 dá quanto? Isso, dá 9. Metade de 9. Então, o triângulo maior é metade de 9. Então, ó, base vezes altura sobre 2, o triângulo maior. E desse triângulo maior eu vou tirar esse triângulo menorzinho, pequenininho que ficou aqui, ó, branquinho, tá vendo? Ó? Esse aqui não faz parte do nosso trapézio, então vamos tirar ele. 1 vezes 1. Metade de 1 é isto. 1 vezes 1 é 1, metade de 1 é meio, né? Beleza? Então, 3 vezes 3 é 9. Metade de 9 é 4,5, menos 1 vezes 1, que é 1. 1 dividido para 2 é meio. Então, 4,5 menos meio ficou resposta isso, resposta 4. Então, o quadrilátero formado dessa figura tem área igual a 4, viu? Bem simples, bem tranquilo, bem básico mesmo, tá? Relembrando aí alguns pontos que você já tinha estudado, relembrando aí a aula anterior com a aula de hoje, tá bom? E aqui nós temos um terceiro elemento. A área da região triangular, formada pelo sistema de equações ou de inequações. Ainda está dizendo aqui algumas coisas interessantes para a gente fazer. Primeiro, ele dá essas inequações aqui para a gente dar uma observada. Nessas inequações eu posso organizar da seguinte forma. A primeira inequação, organizando esse y aqui, eu tenho que y é menor ou igual a 3 quintos de x mais 3. Beleza? Isso aqui vai servir para a gente bastante. Na segunda, isolando esse y também, eu tenho que y é maior ou igual a 2 quintos de x mais 2. E a nossa terceira, eu tenho que x é maior ou igual a zero. Perfeito? Então, nessas três condições aqui, eu tenho o seguinte. Quando eu zerar, ó, quando eu zero, na primeira equação, quando eu zero o x, ou seja, se eu colocar zero aqui, quanto vai ser meu y? Isto, ó, meu y será 3. Perfeito? Então, meu y será 3. Tá? Então, tá aqui, ó. Ponto tá aqui, ó, 3. Se eu zero x, o y é 3. Beleza? Na segunda aqui, se eu zero o x, o meu y é 2. Então, meu y é 2. Aqui é menor ou igual, ou seja, começa a partir daqui, menor. E na segunda, ele é maior, ou seja, começa daqui para cima. Tá? Então, as condições aqui, ó, daqui para baixo, daqui para cima. Então, só existe essa região aqui que eu estou delimitando. E agora, o segundo fato é o seguinte. E se eu zerar o meu y? Ou seja, se eu coloco zero aqui, zero no y. Então, eu tenho que 10 dividido para isso, 10 passa para o outro lado, e o 2 divide ele, ou seja, eu vou ter ponto 5. E na primeira, se eu colocar zero aqui no lugar do y, então eu tenho que esse menos 3 vai para lá, vai dividir 15 para 3, que também dá 5, ou seja, ele se encontra nesse ponto aqui. E agora eu tenho 3 pontos, certo? 3 pontos possíveis. Quais são os pontos, professor? Ó, o ponto A é 0 e 3, o ponto B é 0. Onde está 0, professor? O 0 de x, ó. Então, esse ponto A é 0 e 3, o ponto B é 0 e 2, e o ponto C, professor, é 5 e 0 para y. Tá? Então, fazendo aqui o nosso determinante, beleza? Só fazer o nosso determinante aqui bem tranquilo, bem facinho. Achamos 5, metade de 5, 2,5. Ou seja, a nossa área é
2,5. Ok? Um exercício bem tranquilo, exercício assim, um pouco mais apurado, que exige um pouco mais de imaginação, mas você consegue chegar a ele rapidamente aqui pelo modo que o professor já explicou, que é esse determinante, né? Metade do determinante é exatamente a área da figura triangular que a gente tem aqui. Não se esqueça de fazer os exercícios da aula 23 e da aula 24. Obrigado e até uma próxima aula.